Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Hoje eu estou gravando no grupo da igreja da qual eu faço parte, a Arca da Aliança. O meu pastor é o pastor Armindo. Durante 7 anos, estive conversando com vocês que fazem parte, que me seguem através da rede social. Durante 7 anos eu disse para vocês que eu não tinha uma igreja física, que eu só era pregador dentro da rede social. Mas o Senhor Jesus tocou em meu coração e no ano de 2021, no dia 5 de outubro, agora, próximo, passado, eu me uni ao Ministério Arca da Aliança. E desde então eu tenho procurado me dedicar mais ao ministério do que aos próprios grupos de oração. Não que eu estarei abandonando o grupo de oração, não estarei abandonando vocês que me seguem através da rede social, do Facebook, do WhatsApp e também do YouTube. Eu estarei sempre postando as minhas mensagens dentro da rede social. Mas agora eu tenho uma igreja física, chamada a Arca da Aliança. Então, algumas pessoas até nos interrogam qual é o papel da igreja, qual é a missão da igreja. Primeiro, irmãos, nós precisamos compreender que nós somos a igreja. O templo onde nós congregamos é um templo físico, mas quando nós nos unimos, nós tornamos a igreja. Sozinho, nós somos apenas uma pedra viva. Não podemos tornar uma igreja sozinha, então somos apenas uma pedra. Não fazemos ainda parte de um corpo espiritual de Cristo, enquanto nós não estivermos unidos como igreja. Então, quando as pessoas nos interrogam o que é a igreja e qual a sua missão, que resposta poderemos dar? Que resposta você, meu irmão, minha irmã que me ouve, daria para essa seguinte pergunta? O que é a igreja? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito primordial da igreja? Quais são as suas características? Algumas pessoas nos interrogam. Ela é um organismo ou uma organização? O que você acha, caro irmão e irmã? Se a sua igreja fosse retirada do bairro, faria alguma diferença para o bairro? Qual é a saúde da igreja que você congrega? A saúde da igreja depende da nossa própria saúde, irmãos. Da nossa própria saúde. As pessoas veem primeiro em nossa vida. A nossa vida é o reflexo daquilo que somos dentro da igreja. Mas nós precisamos primeiro ter uma compreensão bíblica a respeito da natureza e o propósito aí da igreja. Quanto mais as pessoas tiverem compreensão bíblica, quanto mais elas compreenderem acerca da Bíblia, mais essas pessoas irão valorizar, nós mesmos iremos valorizar, mais efetivamente seremos e estaremos nos desempenhando na nossa missão no contexto da igreja. Nenhum crente tem uma visão independente da igreja. A igreja é o nosso horizonte. O Novo Testamento não conhece crente fora do contexto da igreja. O Novo Testamento não reconhece não conhece crente
que esteja fora da igreja. Isso não significa dizer que não há salvação fora da igreja. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Eu, durante 7 anos, desde 2014 até 2021, todos os dias eu pregava 3 mensagens dentro da rede social e sempre eu dizia, não tenho igreja, não tenho ministério. E mesmo assim, eu sentia a necessidade de congregar. Por quê? Porque a igreja é onde nós nos unimos, onde podemos proclamar o reino de Cristo. Então, isso não significa que não haja salvação fora da igreja, porque quem salva é Jesus Cristo. Mas ele põe cada salvo no contexto do seu próprio corpo, que é a igreja. No capítulo 2 de Atos do Apóstolo, vemos registrado o início formal da igreja, no período da descida do Espírito Santo. A Bíblia nos informa que lá os discípulos estavam no cenáculo, todos reunidos. Então, lá nessa reunião, o Espírito Santo desce, inaugurando dessa forma a igreja terrena de Cristo, para que essa igreja fosse a boca de Cristo aqui na terra, proclamasse a verdade, para que essa igreja se tornasse pessoas que viesse levar outras pessoas para o reino de Cristo. Então foi no capítulo 2 de Atos do Apóstolo que nós vemos o início formal da igreja, quando o Espírito Santo desceu, selou a vida de todos os crentes e os capacitou, deu a ele capacidade para formar a primeira comunidade a exercer a sua fé, dando testemunho da sua fé diante de milhares de pessoas que estavam em Jerusalém na festa do Pentecoste. Em Atos do Apóstolo 2, versículo 1 até o versículo 13, nós vemos a manifestação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo enche os corações de homens e mulheres que até então eram temerosos, até então não tinham coragem de proclamar a sua fé abertamente. Mas nós vemos que logo em seguida o apóstolo Pedro faz uma pregação tremenda diante da multidão. Em Atos do Apóstolo 2, 14 até 36, onde milhares de pessoas se converteram, onde milhares de pessoas foram batizadas, uniram-se à igreja, formando um organismo vivo. Então, se alguém te perguntar o que é a igreja e qual é a missão da igreja, você pode dizer, eu sou a igreja, eu sou um organismo vivo. Eu tenho uma missão de proclamar a salvação para este mundo que está em treva. Então Jesus, ele disse para o apóstolo Pedro, no livro de Atos do Apóstolo, aliás, no livro de Mateus 16, versículo 18, onde ele diz que edificaria a sua igreja. Então, esta é a primeira, entre muitos das referências no Novo Testamento, que emprega a palavra primária para a igreja, que na verdade é conhecido como eclésia, composta com homens e mulheres que unidos se forma o corpo de Cristo. Então, o grupo de cidadão chamado ou reunido visando um propósito específico. Nós sabemos que
logo em seguida, após o século V, a igreja passou a ter essa união, algumas igrejas foram fundadas em algumas cidades que, até mesmo na cidade de Atenas, onde líderes políticos eram convocados como uma assembleia constituinte para formar uma igreja, onde a igreja se tornou conhecido secularmente. Isso porque a igreja de Cristo, ele recebeu a capacitação por meio do Espírito Santo. Nós vemos também que acontece da igreja começar a crescer, atingindo cidade distante, cidade de Éfeso, de Corinto. Na maioria das vezes, porém, esta igreja sofreu alguma perseguição, mas ela se tornou uma igreja onde proclamava o amor de Deus. Deus tem chamado para homens e mulheres para sair do mundo do pecado e para entrar em comunhão no corpo de Cristo. Quando nós estamos alienados do corpo de Cristo, então nós não somos igreja. Podemos até ser uma pedra viva, mas só temos o nome de igreja quando temos comunhão um com o outro, quando eu e você passamos a congregar, quando temos comunhão com o Filho de Deus, Jesus Cristo, aí nós tornamos concidadão dos santos e da família de Deus. Ali passamos a ser considerado uma igreja, onde as pessoas também se identificam como sendo irmãos um dos outros, e as reuniões destes irmãos que estão unidos num só ideal, eles se reúnem para adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Que essa é a compreensão que o presbítero Gregório tem acerca da igreja. Como servo de Deus que eu sou, a minha obrigação muitas vezes é proclamar aquilo que a palavra de Deus me mostra, que no Novo Testamento, assim como também no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento não aparece igreja, aparecia templo. E o templo tinha mais valor do que os seres humanos. Mas hoje não, a igreja de Cristo, ele tem mais valor do que um templo físico. Então, hoje nos reunimos em uma assembleia, em uma convocação santa, numa congregação. A congregação onde eu estou congregando está em construção ainda. Eu tenho ministrado na casa do pastor Armindo um estudo toda terça-feira, mas muito breve mesmo, nós estaremos com o nosso templo e ali nós estaremos nos reunindo numa santa convocação, numa santa assembleia, numa convocação santa, numa congregação, onde nós estaremos adorando a Deus. Amados diletos irmãos, então a igreja é a reunião dos santos, onde cada um tem a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Embora os cristãos primitivos costumavam evitar a palavra de que igreja para descrever a si mesmo, eles eram reconhecidos como os seguidores do caminho. Eles não eram conhecidos como igreja até então.
eles eram conhecidos como seguidores do caminho, porque Jesus havia proclamado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a Igreja de Cristo, no início, na sua fundação, ele foi conhecido como os seguidores do caminho. Então, hoje, nós podemos dizer que somos cristãos. Cristão é aquele que segue a Cristo. Até recebemos nome de crente, mas a palavra de Deus diz que quando nós falamos que cremos, muitas vezes não está definindo direito o que somos. Porque a Bíblia nos informa que até o diabo, ele crê que estremece, mas não obedece. Então, a verdadeira igreja deve ser aquela que se reúne para adorar. E talvez por serem os seus novo convertido, muitas vezes, não compreende que a adoração é em espírito e verdade. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que hoje faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja de Cristo. Hoje a igreja comporta vários significados referente a algumas pessoas chama de igreja o prédio onde os crentes se reúnem. Mas o templo, o prédio onde se reúne, ele é apenas o local de adoração, ele não é a igreja. A igreja é você, que faz parte do corpo de Cristo. Onde os crentes se reúnem, é um templo físico, onde estamos reunidos. Então muitas pessoas dizem: vamos para a igreja, para termos comunhão um com o outro. Ou até mesmo fala assim: a minha denominação, a minha igreja ensina tal coisa, a minha igreja ensina o batismo por imersão. Ou um grupo religioso diz assim: a minha igreja ensina que o batismo é somente no nome de Jesus. Mas a igreja é quando você se reúne, quando você se torna unido um ao outro. São pessoas transformadas pelo Espírito Santo, que a Bíblia chama de nascido de novo, independente da sua diferença cultural. A igreja do Senhor Jesus Cristo são todos nós que estamos unidos em um só Espírito. Ainda que muitas vezes eu não venha falar o mesmo idioma que você fale, mesmo que eu não venha ter a mesma cultura que você tem, ainda que muitas vezes eu não siga a mesma doutrina que você segue, mas eu sou igreja e você é igreja. Então, por isso, nós não podemos viver nessa eterna briga, querendo dizer que nossa igreja é melhor que o outro. Porque a Bíblia diz que o menor de nós será maior no reino dos céus, e aquele que quer ser maior será o menor. Então, independente da instituição, cultura ou pessoas, a maneira como você se veste ou como você fala, mas se você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, se você foi reconciliado com Deus mediante a obra salvadora de Cristo, então agora você pertence à Igreja de Cristo. E a função dessa igreja, no círculo teológico, a questão da origem exata é de que você propague o amor de Deus, que você seja um emissário, que você use a sua boca para proclamar a sua fé, convocando outras pessoas a exercerem fé na promessa de Deus. A fé que pode operar milagre, trazer salvação, fazer com que a igreja, especificamente no relacionamento entre Deus e o povo, a partir dali você tem essa ordenança de Deus. Deus ordenou a mim
através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Portanto, ide, fazei discípulo entre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê nisso, se você acredita piamente nisso, então você é a Igreja de Cristo. Não importa se há várias denominações. Várias são as razões para crermos que a igreja teve a sua origem, ou pelo menos foi publicamente reconhecido pela primeira vez no dia do Pentecoste. E desde aí nós, os servos de Deus, os nascidos e gerados mediante a graça e a misericórdia do sangue redentor do Senhor Jesus, nós somos nova criatura, gerado por Cristo Jesus, para proclamar a verdade, para levar outros a conhecerem uma vida melhor, uma vida alicerçada mediante a palavra de Deus. Hoje eu decidi, através de um toque glorioso do Espírito Santo em meu coração, trazer esta palavra pastoral para todos os irmãos que ainda não me conhecem, que não me conhecem ainda pessoalmente, que fazem parte do ministério A Arca da Aliança, e estarei compartilhando esta palavra também na minha página do Facebook, no YouTube e em todos os outros grupos que eu faço parte. Um grande abraço. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fique com esta palavra pastoral. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus.